Bom, pessoal, eu tô postando esse vídeo aqui, eu postei já ele, só que deu problema no áudio, eu vou gravar de novo porque tava incomodando o erro que deu no áudio. Bom, o assunto aqui é língua desconhecida. Eu notei isso aqui quando eu tava lendo, né? Ainda tô lendo a Bíblia, procurando a escritura ali dentro. E essa língua desconhecida, impressionantemente, não entre em choque, não precisa me xingar antes de ver o vídeo. Se não quiser ver o vídeo inteiro, nem comente. Mas a língua desconhecida é do Criador, cara. Tem uma língua desconhecida do Criador, impressionantemente. Quando eu li isso, foi na época do... Bateu, né? Quando deu aquele estouro de língua física, que é falado dentro das religiões, um negócio que ninguém entende, que é uma bagunça. Só que quando eu li isso aqui, eu falei, pô, não, cara, tem um negócio realmente. Por isso que eles têm uma defesa. Porque o texto fala realmente de uma língua desconhecida, só que o perfil é outro. É um outro, e é bem claro. Eu espero que fique claro. Se não ficar, vocês comentem o porquê não. Mas pra mim ficou bem tranquilo de entender. Isso aqui é uma carta de Shaul aos Coríntios, e ele destrincha o que é... É mais um ponto que Shaul mostra, né, do que é Ruha e o que é físico. Que hoje é bem difícil. Às vezes a pessoa ela começa a ver o Ruha, ela foge do... Ela não consegue... Por mais que ela perceba o que é o Ruha, o espírito, né, o espiritual, ele não consegue diferenciar o físico do espiritual, faz sei lá, vira uma bola de neve muito estranha. Mas Shaul ele explica bem direitinho. Bom, o que acontece? O que é essa língua? Essa língua desconhecida é aquela língua do coração que está dentro de cada um, né? Então, exemplo, o cara ele pode falar um monte de coisa bonitinha, ele pode decorar a Bíblia do jeito que ele quiser, um monte de número e tal, mas se você vai ver que a postura daquele cara, o jeito dele, você fala, meu, isso aí não é só coração não, cara, não é a sua cabeça isso aí, né? Pra quem precisa entender como cabeça. Isso aí na sua cabeça não é você. Então você vê o quê? Que o cara não está sendo verdadeiro. E a cabeça de cada um só o Criador consegue saber, né? Só é uma coisa dele. Então você vai ver a ligação. Bom, quando eu peguei esse texto aqui, eu examinei em 3, 4 textos diferentes. Olhei numa Testemunha de Jeová, olhei numa católica, olhei numa protestante, procurei na internet outros formatos. Não saíram do padrão, tá? É muito próximo. Tipo, vai mudar uma ordem e tal, mas o conceito é o mesmo. Bom, só uma curiosidade que eu queria aproveitar aqui, que é isso aqui, ó. Eu encontrei, quando eu estava lendo essa Bíblia aqui, né, uma católica. E você vê que interessante, né, cara, na capa isso aqui, ó. Você vê o Messias, o bode. Nos livros secretos fala sobre o bode. Uma coisa, um sentido bom pra caramba. E você vai ver acontecendo lá no Novo Testamento. E ele fala sobre isso aqui, a representação do bode. Então você vê que os homens aqui, ó, eles estão... Messias tá aqui, né? Olha o sentido que os caras estão indo, ó. Provavelmente quem tem essa versão já viu isso, que é muito bizarro. Eles vão pra trindade, né? Triângulo, né, cara? É muito impressionante. E você vê que a gente não deve ter preconceito. Eu acredito que a gente não deve ter preconceito com nada. Que mesmo dentro de uma capa dessa aqui, o texto é muito mais claro que uma protestante. Você pega uma protestante, você não entende, cara. Eu leio e falo, nossa, eu tenho que ficar com o dicionário pra entender o que tá falando. Então você vê, né? Não pode ter preconceito mesmo com ninguém, né, cara? Bom, vamos lá. Então essa carta aqui, eu não vou passar o capítulo e versículo, porque isso não é da escritura de jeito nenhum, né? Então vocês procurem, quando achar, lê o livro inteiro, de preferência lê toda a Bíblia, peguem os textos secretos, leem todos. Tem o Fernando, ontem eu assisti o hangout dele com o Rocha, com o Sandro Rocha, com o Rubens, com o Silvio. Foi bem legal, ele já começou a falar, eu tava louco para ele começar a falar sobre isso daí. Então, leiam mesmo, cara. Vocês têm que ler, que os textos são muito bons, muito bons. Eu li muito texto já e estou impressionado, e é por isso que eu estou fazendo um vídeo aqui para começar a falar sobre eles. Bom, vamos lá. Então, a carta de Shaul aos Coríntios. Segue o amor e procurai com zelo os dons do Ruha, mas principalmente o de profetizar. O que acontece? Quando aparece dons espirituais, esse termo já fica um negócio perdido. Então vai procurar e ver o entendimento que você tem de dom. O que você entende como dom? Eu vou dar um exemplo. Eu não entendo dom como um negócio algo que é um spot de luz, acende na pessoa e ela começa a brilhar e intocável, ele é aquilo porque ele tem um dom, porque ele é especial. Eu não entendo dessa forma. Eu entendo que a pessoa, quando ela tem um coração reto mesmo, ela fala assim, meu, eu quero entender, eu quero isso aqui. Ela pede de coração aquilo ali e ela consegue, porque ela realmente queria. Então o cara quer
sei lá, e exemplos na vida. O cara quer tocar guitarra, não foi porque, não, o dedo nele nasceu pra tocar corda. Lógico, tem outras questões, mas você vê que o cara principalmente quis. Então você vê que é um desejo da pessoa. Por que eu estou exercitando esse pensamento das palavras, né, do que a gente já acredita? Porque às vezes você tem um pensamento já congelado que você nunca parou para examinar o sentido daquilo ali, do que você tem entendimento, né? Igual, eu ainda não parei para examinar a palavra dom, não sei como é que está em outras línguas, né? Mas o que acontece? A fé, se você pegar a fé mesmo, exercitar o pensamento em cima da fé, você vê que a fé nada mais é do que o conhecimento. Avraham tinha conhecimento sobre o Criador. O Messias visitou ele fisicamente antes de Sodoma e Gomorra. Então você vê que ele conhecia. Você vê o mar abrindo em 12 partes. Os homens, pelo menos alguns, né, foi temporário, mas viram aquilo ali e acreditaram. Então o que os Yahudim são acusados, né, de andaram Pilatos. Tem uma carta bem interessante de Pilatos, né, não lembro qual evangelho que é de Nicodemos, enfim, que ele fala, Pilatos fala, vocês andaram no deserto durante 40 anos, vocês fizeram isso, isso e isso, e mesmo assim você vê como que vocês são maldosos, porque os fariseus eles ficaram incitando Pilatos, então já que você está com o seu rei aí, que é esse homem aí, que é o Yahushua, então você já está traindo o seu próprio imperador, então você é contra, então você também deve morrer. Ele falou, então é raça de víbora mesmo, né? Vocês não acreditam nem naquilo que vem de você. É impressionante. O texto assim, eu fiquei impressionado assim, né? Você lê e fala, caramba. E é o que está dentro da Vulgata mesmo, né? Que está dentro da Bíblia. Você vê que Pilatos ele lava as mãos, ele faz tudo. Nesse evangelho de Nicodemos ele conta muito tranquilo. Você vê claramente que Pilatos está fazendo o que o Messias falou. Você não faz porque é por você. Você não tem capacidade de me matar, né? De fazer o que está fazendo. Isso não vem de você. Então você vê que ele está cumprindo ali uma coisa que precisava acontecer. É muito louco, assim, muito da hora. Bom, vamos lá. Então ele continua aqui, continuando, né? Então ele vai falar sobre o Uruha. Então ele está falando, procurar com zelo os dons do Uruha, mas principalmente o de profetizar. Profetizar é físico, é de você falar com a outra pessoa. Porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Yahweh, porque ninguém o entende. E Uruha fala mistério. E em Uruha fala mistério. O que acontece? Pensando de novo, vamos ver. Porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, certo? A língua desconhecida não é para homem, não está falando para homem, senão ao Criador, certo? A Yahweh. Então você vê que ele está falando direto para o Criador, língua desconhecida para o Criador. Porque ninguém o entende e em espírito fala o quê? Fala em secreto, em oculto. Lembra? Vai ao seu quarto, né? E peça em oculto, orar em oculto. Então você vê que é sempre isso. Vai falar com o Criador, é sempre oculto para você não mostrar para o outro. E o outro não ter inveja. Então você começa a gritar, falar um monte de coisa, fazer um monte de gesto. O cara fala, não, aquele ali é mais especial. Ela se sente inferiorizada. Então você vê que é sempre oculto para que cada um seja com ele. Né? Você não precisa fazer nada para mostrar para o outro. É justamente o que está contra. O texto mostra sempre isso. Né? Então aí ele fala assim... o que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo. Tá vendo ele apoiando a língua desconhecida? Isso que eu fiquei chocado. Falei, então realmente tem alguma coisa nessa língua desconhecida. Foi por isso que eu parei para examinar. O que fala desconhecido edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica o grupo de pessoas. Por que o meu entendimento sobre isso aqui é que quando você fala em língua desconhecida, você edifica a si mesmo? Porque, igual eu aqui, eu li um monte de texto. É que eu estou sem o livro aqui perto. Mas eu li muito texto, tanto da Vulgata, em outras versões. Os textos secretos são mais de 2.000 páginas. E eu falo, eu não tenho dúvida no Criador, é meu. Eu li e hoje eu estou tranquilo com isso. Então assim, eu estou bem tranquilo. Né? Eu tenho um conhecimento que para mim é muito legal, só que é meu. Eu estou edificando a mim. Só que ele vai falar, o cara que profetiza, que reparte com as outras pessoas é melhor. Então ele fala, ele vai começar a falar, né? O que profetiza edifica o grupo de pessoas, porque você reparte aquele conhecimento. Às vezes eu tenho uma visão menor de alguma coisa, eu posso até ter um estalo, eu tô vendo isso aqui. E o pessoal vai multiplicar aquele conhecimento. Olha que interessante. Eu quero que todos vós faleis em línguas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas, a não ser que também interprete para que o grupo de pessoas receba edificação. Olha que interessante. Ele está falando de línguas, né? Só que se você pensar, e ele vai falar para baixo,
Línguas não é só você falar a língua física, que é exemplo. Eu vou falar inglês, português, espanhol, etc. etc. Na língua dos Yavan, na língua dos Ivrim, dos Yahudim, enfim, do que seja. Não tem só esse entendimento. Você vai ver que ele vai falar. Por quê? Às vezes você conversa com alguém que é mais no movimento rap. Ele tem uma linguagem. Como é que você vai conversar com o cara? Você não se preocupa com ele? Fala do jeito que ele fala também. Lógico que você não vai ficar marrudo. Você tem que falar de uma forma que ele entenda. Né? Você tem que fazer pose. Da mesma forma que você vai falar com uma pessoa mais culta, se você falar muito simples com ela, ela não entende nada. Ela fala, nossa, mas você não tem conteúdo. Então você tem que falar de uma forma que ela entenda. Então você está falando línguas. Você vai ver que interessante que ele vai falar exatamente isso, das línguas, né, dos sons. Ele é bem legal. Então ele fala aqui, ó. Mas ele fala assim, eu quero que todos vós faleis em línguas, mas muito mais profetizei. Fale em língua com o Criador, mas mais que vocês falem com as outras pessoas. Porque o que profetiza é maior do que fala em línguas. Tá vendo? Por quê? Porque você reparte, multiplicar, lembra? A não ser que também interprete para que o grupo de pessoas receba edificação. Né? Então ele fala, a não ser que aquele que está tendo esse entendimento, ele interprete aquele sentimento que é dele com o Criador, aquela experiência que ela está tendo com os textos, para explicar para as outras pessoas. Porque senão não adianta de nada. Entendeu? É muito interessante isso aqui. Vamos lá. Ele fala assim: e agora, irmãos, se eu for ter convosco falando em línguas, que vos aproveitaria se não vos falasse ou por meio de revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina? Então ele está falando aqui, se eu não falasse de uma forma que vocês entendessem, o que ia adiantar? Se eu não falasse, né, só usar as palavras aqui para melhorar o pensamento. Se eu não falasse da forma científica que uma tal pessoa fala, se eu não usasse de uma forma, sei lá, religiosa, para a pessoa entender o que você está falando. Se você não falar daquela forma, o que adiantar ele estar falando tudo isso? Né? Ó, da mesma maneira, as coisas inanimadas que fazem som, seja flauta, seja cítara, não formarem sons distintos, como se conhecerá o que se toca com a flauta ou com a cítara? Tá vendo? Precisa ser claro, independente. E não é uma língua física, você está vendo que é música. Né? Não é uma língua de um país ou outro, ele está falando no geral. Porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Você vê que Al-Rush, filho de Nun, tem isso, eu já vi bastante comentário, eu converso com o pessoal que eles comentam, né, que no entendimento deles o livro de Al-Hanan, a revelação de Al-Hanan, é um livro que não... é até chamado de apócrifo, né, que perde um pouco do sentido, mas que esse livro não está dentro. Mas você vê que se você pegar Al-Rush, filho de Nun, ele é muito parecido com a revelação de Al-Hanan. Lógico que tem muita picuinha, muita coisa estranha dentro de Revelação de João, porque é um livro só. A gente só conhece uma revelação, né? Existem vários. Então todo mundo faz um monte de coisa ali dentro desse texto para poder amedrontar. Então, normalmente quando a pessoa sai desse sistema, a primeira coisa que ela faz é: não quero mais isso aqui. Então, né? Mas você vai ver. Olha aí, Al-Rush, o filho de Nun, lá atrás, está como Josué, se não me engano. E ele é muito parecido com tudo que está lá na frente. É legal, é uma sombra bonita pra caramba, eu achei. Então ele está falando da trombeta, né? Depois olha lá que tem um exemplo bem legal. Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Nem precisa explicar, né? Porque estarei como que falando ao ar. Então, estou falando, né? Como a gente fala hoje, falando com a parede, né? Cadê? Aí ele continua. Há, por exemplo, tantas espécies de vozes no mundo. Olha o que ele está falando. Ele já deu o exemplo da música. Ele estava falando de língua física, depois música, espécies de vozes no mundo. E nenhuma delas é sem significação. Tá vendo que todas têm um significado? Mas se eu ignorar o sentido da voz, serei bárbaro para aquele a quem falo. E o que fala será bárbaro para mim. Tá vendo? Então, o importante é ter sentido, não é uma coisa física. Ah, não, vou falar só em hebraico, procurar... Não vai, você tem que falar para a pessoa entender. Ah, você entende como Jesus? Explica como Jesus para ele. Depois você vai mostrando que não tem sentido. Ah, não, eu explico como você... Vai falando na língua que ele entenda. Você vê que ele é bem claro nisso. Aí ele fala aqui, ó. Mas se... cadê? O bárbaro. Assim também vós, como desejais os dons do Ruha, procurai abundar neles, para edificação do grupo de pessoas. Aí você está vendo, né? Você tem que querer ter esse Ruha, né, para você entender o que é mais puro, mais direto com o Criador. Por isso, o que fala em língua desconhecida, voltando lá em cima, ele voltou para lá. Ore para que a possa interpretar. Então, peça para que possa interpretar.
Porque às vezes você tem um entendimento do texto, eu já ouvi muita gente falando isso, né? O Renato teve um, a gente já conversou bastante, agora faz tempo que a gente conversa, ele fala, eu já entendi isso aqui, mas não consigo te explicar. Então ele fala, ore, peça para o Criador porque você tem entendimento, estuda aquilo ali para você entender e repartir com o outro. Porque o que vai adiantar? Você fala, eu entendi, e você não multiplica da forma que ele pede, né? Então você vê que ele está falando ali, peça para que você tenha entendimento, né? Para você poder interpretar aquilo ali. Porque se eu orar em língua desconhecida, o meu ruha ora bem. Tá vendo? A língua desconhecida como uma coisa boa. Para você ver que é a língua do Criador. O meu ruha ora bem. Então em oculto, não, eu estou fazendo uma coisa, um culto pro Criador e é uma coisa boa. Mas o meu entendimento fica sempre fruto. Então eu não consigo explicar para o outro. Como é que eu vou multiplicar esse entendimento que eu tive? 0 a 0. Que farei, pois? Orarei com uruha, mas também orarei com entendimento. Cantarei com uruha, mas também cantarei com entendimento. Você vê, eu vou fazer algo no culto, vou ler o livro para mim. Não vou ficar aqui na ponta de casa lendo o livro sem sentido. Talvez o texto seja impressionante, mas você vai numa hora que não tem sentido, ninguém sabe o que você está falando, vai falar com a parede. Foi o que ele acabou de falar. Então é o que? Examinou o texto com entendimento. É com a sua vida. Se esse texto tem alguma coisa de Criador, coloca na sua vida e vê o que está batendo. Sem seguir um dogma, sem seguir um pré-conceito de alguma coisa, né? Um conceito já montado por alguém. Segue o que encaixa, cara, para ver se funciona. Se isso aqui tem ligação com algum Criador, tem que bater. Bom, de outra maneira, se tu bem disseres com uruha, como dirá o que ocupa o lugar de indouto, o assim seja, sobre a tua ação de graças, visto que não sabe o que dizes. Você vê que interessante? Então, ele fala, né? Ele explica ainda o que acontece, né? Ele destrincha muito bem. Como dirá o que ocupa o lugar de... Como se fosse alguém que não acreditasse, depende da tradução. Mas ele fala assim, de uma pessoa que não acredita, como é que ela vai falar realmente o que você está falando faz sentido? Sobre o que você está falando... se você mesmo não está entendendo o que você está dizendo, como é que ele vai acreditar naquilo ali? Tem o exemplo, ele mostra sempre início, meio e fim. É muito ligado ao nome, você vê, né? É muito impressionante, cara. Começo, meio e fim. Porque realmente tu dás bem a graça, mas a outro não é edificado. Então você vê que em oculto você faz uma coisa certa, mas o outro não edifica, porque ele não... Trocando edificado, a pessoa não aprende, né? Você não consegue trocar informação com a pessoa. Dou graças ao meu Criador, porque falo mais língua do que todos vós. Vê se vocês conseguem perceber uma coisa. Por que ele fala mais língua que as outras pessoas? Porque ele era fariseu, ele sabia um monte de língua, tudo bem. Mas vocês pararam para pensar que até hoje os textos dele está aí, ele está falando com um monte de gente ainda. Ele fala muito mais língua. Porque ele fala a língua igual eu tinha falado de um cara do movimento rap, fala de um movimento, sei lá, de um hippie, ele fala de todo quanto é língua até hoje, cara. E as pessoas estão lendo e estão entendendo. E cada dia que passa estão entendendo mais. Com certeza ele falava muito mais língua que as outras pessoas. Você vê que não é só uma língua física de países, né, de continentes e tal. Você vê que são línguas, entendimento. A pessoa tem que entender aquilo ali. E até hoje ele fala, é impressionante. Cadê que ele fala aqui? Ele fala aqui, todavia, eu antes quero falar no grupo de pessoas 5 palavras na minha própria inteligência. Ele está falando no entendimento dele. Para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em língua desconhecida. Então eu quero falar para vocês do que ficar guardando aqui para mim todo esse entendimento. Eu estou entendendo, mas eu vou falar para vocês. É o profetizar, eu vou passar do ruha para o físico. Aí ele fala aqui, irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia, e adultos no entendimento. Você vê? Então na maldade, se você errar é porque você não sabia, criança, você não sabe. E no entendimento como adulto, porque você lê e fala, não, realmente, esse nome aqui não está fazendo sentido. Dons, o que eu entendo como dons? No trabalho você não examina, você vai pegar alguma coisa para fazer, você não quer saber direitinho, você não quer errar. Mesma coisa, cara. Você está lendo um texto, não lê porque você tem uma rixa com uma religião ou qualquer coisa. Lê para entender o que está falando ali, vê se você tira proveito de alguma coisa. Entendeu? Então, lê com entendimento, né, como homem. Aí ele continua o texto, né? É bem longo, senão vai ficar enorme meu vídeo. Mas enfim, dê uma olhada. Essa língua que ele fala desconhecida é justamente do Criador, que tem o mesmo perfil em oculto, que ele fala, né, vá para o seu quarto, feche a porta e ore. Só faltava ele colocar um pezinho, né, uma pegadinha dentro as pegadas para dentro de um quarto, fechar a porta, colocar o manual. Você vê que é sempre oculto, sempre oculto. Então eu queria só repartir esse pensamento, né, que eu tive um tempo atrás.
Bom, é isso. Fiquei à vontade para comentar. Eu não consegui ter outra visão sobre o texto. Mas é isso aí. Até o próximo vídeo. Até mais.